A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda não pode realizar magia fora de Hogwarts sem o Ministério convocar uma audiência, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 8º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, A Audiência. Nossos episódios, eles sempre vão levar em consideração tudinho que já aconteceu no mundo bruxo, tudinho que já foi publicado. Então, se você não sabe que a querida Amélia Bones vai ser assassinada em breve, não ouça esse episódio. Eu sou o Danilo, eu tô aqui com as minhas vestes cor de ameixa, com um W bem bonito bordado no meu peito. E estou aqui com a Tami, que está usando um monóculo bem imponente para observar toda a corte. Olá, Tamis, como você tá? Olá, eu tô bem rica com meu monóculos. Tá ansiosa pra julgar um menor de idade? Nossa, tudo que eu queria no meu sábado. E a gente tá aqui com a presença ilustre da Fabrina, que além de ter esquecido de trocar as pantufas ao vir pra cá, é apoiadora do podcast no PicPay e por isso que tá participando do episódio. Olá, Fabrina, tudo bem com você? Ah, tudo bem comigo. Meus pés estão bem quentinhos. Ah, é sempre bom andar de pantufas por aí, não é? Deveria ser socialmente aceito. É verdade. E tem um detalhe, a Fabrina, além de ser nossa apoiadora, que é uma coisa importantíssima, ela também é advogada, por isso que ela foi escolhida para esse episódio especial. Pra ela ficar contente com o sistema de justiça do mundo bruxo. Vamos passar raiva juntos. Vou fazer uma avaliação jurídica do quanto esse júri tá cagado. Então é isso, gente. Estamos prontinhos, acomodados nos nossos devidos lugares da corte. E hoje nós vamos falar sobre as emoções do menino Harry ao adentrar no seu julgamento, sobre como o Ministério da Magia é escroto e sobre as peças que começam a se desenhar referente ao relacionamento do Harry com os personagens que aparecem aqui. Tami, quem quiser falar com a gente pode entrar em contato por onde? Se você quiser comentar o episódio, corrigir alguma informação ou falar com a gente de qualquer forma, você pode fazer contato através do Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Em todas essas redes você acha a gente como A Casa Elefante. A gente tem também um grupo no Telegram para bater papo sobre qualquer coisa e sobre a vida e sobre Harry Potter de vez em quando. E um servidor no Discord, em que a gente joga RPG, conversamos até altas horas sobre altas coisas, que também às vezes incluem Harry Potter. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. E caso você viva nos tempos astecas, temos também o contato pelo e-mail, acasaelefante@animagos.com.br. Isso, gente, mandem seus feedbacks, sugestões, elogios, críticas, que a gente lê tudo no Metendo a Colher. Então, chegamos agora para um momento aguardadíssimo, nosso querido duelo de resumos. No duelo de resumos, os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana e quem vence o duelo de resumos ganha o direito de trazer um tema que vai ser o pontapé inicial da discussão. Para isso, a gente vai jogar um dado para decidir quem que vai começar. Fabrina, você quer par ou ímpar? Você que é a nossa convidada, você pode decidir. Eu quero par. E o dado sorteou o número 5, o número ímpar. Parabéns, Tami. Gente, eu tô numa fase que eu não ganho nem o sorteio dos dados. Meu Que Deus. pena. Tami, você quer começar a fazer o resumo ou você quer dar a honra da Fabrina começar a resumir o episódio? Veja, eu tô descobrindo que os dois são ruins. Porque eu não consigo ficar calma se eu ouço outra pessoa. E eu também não consigo se eu vou primeiro. Então eu vou decidir aqui. Nenhum dos dois, não sei. Ah, terceira via. Não, Fabrina, começa, eu vou me acalmar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Tami. Eu confio em você. Fabrina Esperandil, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Audiência em 3, 2, 1. Entra na sala de audiências e fica muito nervoso. E ele reconhece imediatamente que ele tá no mesmo lugar que ele viu na penseira. Inclusive, foi o capítulo que eu participei no livro passado. Enfim, tá lá o Cornelius Fudge, que começa a fazer um monte de acusação. E entra Belly Foremost, que é Dumbledore, pra salvar o dia. O advogado maravilhoso de defesa. E o Harry se sente muito feliz de ver o Dumbledore. Todo mundo fica
tenso ali nos jogadores, mas... Tempo esgotado, muito obrigado. Mas que tempo rápido! Eu cheguei a... Esse capítulo tem 5 páginas, eu falei de uma. O tempo tem essas coisas. Eu exijo um recurso. Aí, ó. Duelo com o advogado é difícil. É nada, Tami, você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Audiência em 3, 2, 1. Tá. Ele chega na sala, que é a audiência, né? E aí ele senta na cadeira, a cadeira tem os braços, ele fala, meu Deus, os braços, vamos pegar. E aí ele não pega, e aí o Fudge começa a falar, e ele fala, menino, o que você tá fazendo aqui? Chega o Dumbledore. A Dumbledore fala, eu cheguei, meu nome inteiro, eu não lembro mais o nome do Dumbledore. E ele fala, não, chega a senhora Fig. Ela começa antes acontece outra coisa. Não, a senhora Fig chega e ela começa a falar assim, viu o Dementador? E aí ela vê o Dementador, e aí ela dá o depoimento, e aí o Dumbledore fala, lacra. Tempo esgotado! Olha, será que teremos um evento inédito hoje, gente? Porque que acontece? A Fabrina, ela foi muito bem, foi muito detalhista, ela relembrou da sala em que o Harry tinha visto. Mas a Thames, ela foi mais pra frente. Ela falou sobre a senhora Fig. Ela falou que o Dumbledore lacrou. Então, acho que só por essa frase... Nossa, é verdade. Olha só o que o desespero faz. A gente faz o Dumbledore lacrar, vamos só cortar esse pedaço e vamos me cancelar na internet. Eu vou TikTok sobre você. Hoje, os planetas se alinharam. Pode tocar o We Are The Champion. Tami, você foi a campeã do resumo de hoje! Gente, eu vou falar que foi muito justo. E a gente vai falar de justiça nesse episódio. E se a gente vai falar de justiça, a gente tem que fazer as coisas direito. Tem que ser justo. Eu sou a Amélia Bones, eu não sou o Fudge. Ai, gente, eu juro que eu tentei. Vocês viram que eu comecei razoavelmente um pouco calma? Super bem. É que eu vou começando a achar que o tempo vai acabar e não dá, dá desespero. Odeio. Mas yay! Uhul, obrigada. Yay! Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. O Harry chega à sua audiência, o Cornélio Fudge continua a desacreditar no garoto sobre o retorno de Voldemort, e Alvo Dumbledore chega para ajudar e defender Harry. A senhora Fig testemunha a favor de Harry, e ele é inocentado de todas as acusações. Nossa, o resumo deu 3 linhas, você fez em 5 segundos. Por que a gente se enrola tanto? Porque tem um monte de informations que tem que lembrar. Porque o resumo de vocês foi bem mais informativo do que esse. E esse resumo, por exemplo, não tinha ali a nuance do Harry imaginando a cadeira comendo ele, que eu acho que é importante. Bem importante. Então é isso, Thames. Você, como campeã do resumo de hoje, tem o direito de escolher por onde você quer que a gente comece a nossa discussão. Conta um pouquinho pra gente como a gente vai começar esse episódio. Eu acho que a gente pode começar mais ou menos do começo do capítulo, que é um pedaço que, assim, só nessa releitura me ocorreu uma coisa que me deixou um pouco triste, porque eu realmente odeio muito o Percy, sabe? Então, em qualquer momento que ele aparece, eu tenho um ranço imediato. E uma coisa que eu não tinha reparado. Quando o Harry tá lá sentado, ele tá muito nervoso, né, tadinho? E aí ele tenta fazer contato visual com o Percy pra ver se ele tem alguma resposta, e ele não tem. E eu achei muito triste, porque me ocorreu agora que eu acho que ele não lembra nesse momento. Sabe aquele momento que você tá nervoso mesmo? E ele não lembra que o Percy não fala com ele ou não acredita nele. Então ele tá lá cercado por, tipo, um júri inteiro morrendo de nervoso e tal. E aí, de repente ele... Um rosto amigo, que não é amigo. Eu fiquei tão triste com essa sensação, sabe? Queria saber o que vocês acham. Vocês acham que eu tô viajando? Não acho que você está viajando. Inclusive, isso não tinha me ocorrido até agora. Porque assim como o Harry tem a memória de peixe, e nesse capítulo eu não lembrava que o Percy não tava falando com ele. E nem que acreditava dele, porque eu só lembro que o Percy é um escroto, mas acaba me fugindo esses pequenos detalhes, né? Mas é isso, o Harry tá tão desesperado que ele faz acreditar que ver aquele cabelinho ruivo ali vai dar algum alívio pro coração dele. Só que o Percy é um escroto, porque inicialmente tem a sensaçãozinha de tentar fazer... Ele já percebe que o Fudge não tá mais, né?
amigo dele, nem nada. Mas, assim, aí ele vê a mudança de comportamento do Fudge e imediatamente ele recorre para o único rosto que ele conhece, que é o do Percy, que ignora ele completamente. E o Dumbledore também não olha na cara dele. Ai, tadinho desse menino Harry. Nesse capítulo eu tenho um pouco de dó dele. Isso é complicado, né? Porque o Harry, por mais que ele esteja acompanhado ali de rostos familiares, o Dumbledore, o Fudge, que um dia já foi muito carinhoso com o Harry, e o próprio Percy, ele tá sozinho, né? Tipo, tá numa posição de solidão ali. Pois é. Vulnerável, na verdade, porque ele tá sendo... Ele é pequeno no meio de coisas muito grandes, muito maiores do que ele. Então ele sente isso, essa vulnerabilidade. Pois é, então a gente pode ir partindo disso, e partindo dessa sensação dele de estar completamente sozinho, e tentar ainda algum tipo de consolo, justamente com este estrupício de ser humano, que é Percy. Isso é uma coisa que eu acho legal a gente começar o episódio falando, que é sobre as emoções do menino Harry. Primeiro eu queria saber de vocês, quando vocês leram da primeira vez, e quando vocês leram agora, o que vocês sentiram nesse capítulo? Porque eu não me lembro de ter sentido o Harry, assim, tão vulnerável da primeira vez que eu li, tipo. Fica muito fixo na minha memória o Dumbledore defendendo ele, mas eu não lembrava desses pequenos detalhes que a Rowling vai construindo no começo do capítulo, que é a ansiedade que o Harry sente, está ali, o nervosismo, a agonia que ele tá ali naquela sala que ele já tinha visto em outro momento, né? Sim, até a descrição da sala é intimida, né? Primeiro dele lembrar da penseira, então lembrar que eram julgamentos que eram muito graves, que aconteceram, e então imediatamente se colocar naquela posição de estar sendo julgado por crimes, tipo, o meu crime foi amar demais o meu primo, que eu nem amo, né? Pois é. Então... enfim, eu acho que eu concordo com você. Eu não lembro de ter a sensação tão forte quanto depois, olhando com mais detalhes para toda a descrição e toda a construção desse lugar em que ele tá, assim, e a descrição de que ele senta na ponta da cadeira e a cadeira tem as amarras, né? Eu falei brincando do resumo, que realmente nunca tinha vindo na minha cabeça nitidamente o que ele imagina que as amarras vão prender ele. E é uma sensação de muito, muito medo, né? Pra mim, como eu li Harry Potter mais velha, que inclusive eu já tinha terminado a faculdade de Direito, sempre essa cena me marca muito, porque ele lembra justamente onde foram julgadas as pessoas por crimes horríveis, e ele tá lá no mesmo lugar, dá essa sensação de abuso de poder. Ele tá... E isso marcou desde a primeira leitura. Como que isso é possível? Como é que deixa isso acontecer com uma criança de 15 anos? Não, exatamente. E é muito legal, tipo, legal pra gente que tá lendo, né? Pro Harry é uma droga, tadinho. Mas é muito legal porque a gente acompanha o Harry na penseira, vê as pessoas sendo julgadas por crimes brutais, assim, e vê que o que ele fez era, tipo, ele tava só se defendendo, sabe? Era uma legítima defesa. E isso traz muito a proporção de o quão injusto o Ministério da Magia já tá sendo, né? Porque a gente vai descobrindo e sentindo isso junto com o Harry. E principalmente o Fudge, né? Que justamente no livro anterior, ou no livro... Em Azkaban, qual que é? Em Prisioneiro. Em Azkaban, né? O Prisioneiro de Azkaban, que o Fudge é tão receptivo e tenta proteger e tenta preservar o Harry de tudo, e dessa vez ele muda completamente. Eu amo essa frase que ele fala que o sorriso, como é que é? O sorriso de indulgência do Fudge também não existia mais. Essa frase define como a situação dele mudou, como ele era antes, o menino salvador de tudo. E foi construída essa narrativa ao redor dele de que ele era só uma criança mimada atrás de atenção. Então as pessoas estão tratando ele dessa forma. Percy, o Fudge, todo mundo. Com exceção, né, dos amigos dele, do Dumbledore. E o assassinato de reputação está sendo promovido pelo próprio Fudge, né? Pois é, né, gente? A gente começa a ver como o Ministério da Magia age convenientemente, né? Mas eu acho que usar a ideia de abuso de poder é bem claro pra gente começar também falando sobre esse julgamento todo, porque acho que até, por mais que o Fudge tenha feito, a gente vai comentar mais pra frente, toda a artimanha pro Dumbledore não aparecer, mesmo assim, o fato de a Suprema Corte estar toda lá é um negócio pra intimidar também, assim, né? Pra mostrar poder, pra mostrar... A narrativa fala várias vezes que eles estavam com ar de superioridade, que olhavam pra eles com superioridade. Eu acho que fala umas 3, 4 vezes superioridade e com ar de desdém. E dá essa sensação de que não vai sair nada de bom dali. Você, como leitor, sabe que não tem como ficar bom aquilo ali. Até que fica quando o Dumbledore chega. Até que... Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto muito no filme. Eu, como esse ano, estou vestindo a skin, gente, sempre vou relembrar de Defensor do David Yates.
Eu queria dizer que essa cena no filme, eu acho ela muito boa, porque eu gosto de toda a sequência deles chegando no ministério, acho muito boa aquela cena lá da cabine. E depois o julgamento, tipo, o Harry fica literalmente pequenininho ali, sabe? No meio da corte. Mas é boa essa cena E mesmo. é essa sensação mesmo que ele tem, né? Enquanto a gente lê o capítulo. E por mais que o livro fale que o Dumbledore se apresenta como testemunha, ele tá ali, né, agindo como advogado. E tem vários momentos que a gente pode destacar mais pra frente que dá pra ver, ele não é uma testemunha, ele é um advogado de defesa do Harry. Isso que a gente pode falar um pouquinho. Por exemplo, o Harry, quando ele tá ali naquela sensação, tá ali desesperado e o Dumbledore chega ali pra aquecer o coraçãozinho do Harry, aquecer nosso coração. E é muito legal que ele fala que quando ele vê o Dumbledore, uma imensa emoção desperta no peito dele e é um sentimento de esperança, assim. E é muito semelhante ao que ele sente quando ele ouve o canto da Fênix. Isso é muito bonito, porque é essa imagem que a gente tem do Dumbledore, sabe? Ele chegou pra salvar o dia mais uma vez. Uhum. Não só isso, é que todo réu sente quando chega um advogado bom do lado dele, que você confia, que vai defender você de qualquer abuso. É esse sentimento. Então os advogados são as novas Fênix. Os advogados são sempre as Fênix pra salvar todo mundo. E apesar dele ter tido essa grande esperança que realmente se cumpre, Dumbledore salva o dia, o Dumbledore meio que não encara o Harry. Mas antes da gente falar sobre isso, queria ouvir a opinião da Fabrina justamente sobre esse lance do Dumbledore se apresentar como testemunha de defesa e agir como um advogado de defesa. Então, o que eu vejo que a descrição do livro dá, ele fala, né, que são os inquisitores que estão lá, Cornelius Fudge, ministro da magia, eles se apresentam como inquisitores, né? E se você fala inquisitores, quer dizer que é um processo inquisitivo. O processo inquisitivo é que as funções de acusar e de investigar e de julgar são acumuladas no mesmo órgão ou na mesma pessoa. Nesse tipo de procedimento não tem defesa, não tem ampla defesa e contraditório. Então, realmente, se você pensar sobre esse ponto de vista, não caberia um advogado ali, mas caberia a testemunha, tanto que a senhora Fig é ouvida. Mas não sei por que a J.K. fez essa escolha de usar o Dumbledore como testemunha, como usar essa palavra. Às vezes tem a ver exatamente com esse tipo de processo. E às vezes... Processo não, de julgamento, né? Assim, me parece que quando a gente vê até... Eu acho que a gente conversou um pouquinho nos episódios que a gente fala na penseira, né? Quando o Harry assiste esses julgamentos. Mas dá a impressão de que todas essas audiências são no que você definiu agora de inquisitórias. Então não me parece que tem muita defesa ou que tem... Justamente a acusação, o juiz é a acusação e é todo mundo meio que junto, não tem ninguém... A pessoa se defende meio, sei lá o que eu tô fazendo aqui, que talvez remeta a audiências antigas, né? A coisa toda de a Rowling não colocar muito do que é o direito moderno, por exemplo, assim como ela não coloca muitos elementos modernos de nada, como se o mundo bruxo vivesse na medievalidade pra sempre, sabe? E isso reforça que é um processo injusto, assim, de uma maneira mais clara, porque nitidamente o Harry ele tá sofrendo uma acusação, ele não tem direito de uma defesa, mas o Dumbledore ele tá meio que arranjando uma brecha, né? Eu vejo que ele tá agindo justamente na brecha do sistema. Como a J.K. jamais invocou a palavra advogado em momento algum na saga, não seria agora. Mas ele é advogado, sim. Ele acaba agindo como um advogado porque ele sabe que é o que ele tem que fazer, né? Mas... se ele se apresentasse como advogado, o Fudge não consideraria, porque justamente pelo que você descreveu, não é o tipo de audiência que aceita ou presume que pode ter um advogado. Então, justamente ele se apresentando como advogado, ele poderia invalidar a presença dele lá, sabe? Mas, assim, eu tenho muita experiência em audiências e ele agiu exatamente. Vou dar um exemplo. Quando ele pede, assim, o Fudge fala, eu não tenho tempo pra ouvir testemunha. Daí o Dumbledore, não, mas você lembra que a lei tal, não sei o que, a norma tal, fala que as pessoas têm direito. Daí o Fudge baixa a bola e aceita ouvir. E depois, quando o Fudge fala, tô com pressa pra dar essa decisão, eu não quero ficar reouvindo as pessoas, ouvir elfo doméstico, ouvir a senhora Fig de novo. Aí o Dumbledore novamente invoca, olha, mas você sabe que o aluno pode usar mágica fora de Hogwarts se ele estiver se defendendo. Então ele invoca a lei pra evitar o abuso de direito por parte do julgador. E
Fora o fato que ele é a pessoa que chama a testemunha. Ele não agiu como testemunhou pelo Harry, porque não viu nada. Mas ele chama a testemunha pra depor. E isso também tem muito a ver com quem o Dumbledore é, né? Eu acho que se fosse, sei lá, o Sr. Weasley se apresentando como testemunha de defesa, o Fudge só ia falar, meu filho, sai daqui, né? Pelo amor de Deus. Ou qualquer outra total. pessoa. Mas antes disso, a gente tem que entender que eles estão na Suprema Corte dos Bruxos, né? Que é como foi traduzido para português, que é o Wizengamot em inglês. E é um termo que a Fabrina sabe explicar um pouquinho melhor da onde vem. Na verdade, é um termo derivado de uma Suprema Corte que existia na Inglaterra na época do feudalismo, lá pro ano 1000, que era Witnetmont. Tanto que esse W, né, que eles estão usando nas vestes deles é do Wizengamot, né? Mas essa Suprema Corte, ela era uma corte de sábios da alta sociedade que decidia sobre os casos que eram apresentados. Isso é muito antigo, é um costume muito de tempos feudais mesmo. E é estranho falar sobre isso, mas realmente o direito moderno, como a gente conhece, ele surge com o capitalismo. E é uma das estruturas que mantém o capitalismo funcionando, obviamente, porque é feito para manter os direitos de propriedade e de liberdade. A norma existe para manter o direito à propriedade da burguesia. Exatamente. Eu tento pensar o direito como um dique protetor, né, de abusos, mas se você pensa na estrutura do jeito como a gente conhece hoje, ela é para manter a estrutura social do jeito que ela é mantida. Mas, enfim, desviei só para falar que hoje em dia a Suprema Corte inglesa, ela respeita o devido processo legal e a contraditória ampla defesa, não é mais feito dessa forma, e tem participação ativa da sociedade civil e dos advogados. Isso explica muito, né, o que tá rolando aí, tipo... A origem do termo faz muito sentido com o método em que eles estão utilizando. E se a gente for traçar um paralelo com o direito brasileiro, não tem como não falar sobre isso, porque é o meu tema de estudo. Quando você pensa em inquérito policial, o inquérito policial ele é inquisitivo, porque você não tem contraditório e ampla defesa. Então, a polícia, ela investiga, ela faz tudo e você não pode participar ativamente dessa investigação, você não tem direito ali de intervir. E em que tipo de contexto se abre um inquérito especificamente? Quando você tem uma suspeita de cometimento do crime por alguém, daí você abre um inquérito, investiga, pode indiciar alguém e remete todas as provas que você produziu para o Ministério Público, e o Ministério Público decide se ele denuncia ou não a pessoa. Só que a partir do momento que existe a denúncia pelo Ministério Público, o processo vira acusatório, sistema acusatório. Tem um órgão tem direito à defesa. Um órgão para julgar, um órgão para acusar, tem a defesa garantida, é tudo separadinho. Mas aí o processo já foi feito todo com a base da acusação completa, por causa da investigação, né? A maioria dos processos tem um inquérito policial antes. Processos criminais, né? Sim, já que o processo do Harry, na verdade, seria, pensando em termos de direito brasileiro, seguiria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nem isso seria. Pois é, então. Aí você vê justamente onde está o abuso de poder, porque daí estão tratando ele como um criminoso. Então ele vai para um tribunal inquisitório, então necessariamente ele está sendo tratado como um criminoso e no contexto sem direito à defesa, porque daí por isso que o Dumbledore precisa se apresentar enquanto testemunha. Se ele se apresenta como defesa, ele não pode estar lá. Agora, pensando bem, nem só sobre direito à defesa, ele tá desacompanhado de um responsável, de um adulto responsável. Morreram! Brincadeira. Ai, que horror! Não, mas se for pra estar acompanhado de um responsável ser o senhor e a senhora Dursley, é melhor estar sozinho mesmo. Os pais daquele é melhor ser Ele órfão. poderia estar com os Sirius. Com os Sirius, então, nem se fala. Melhor ainda estar sozinho. Quem que sobra pro Harry? O Dumbledore. Dumbledore? Não, deixa o Dumbledore, gente. Mas ainda assim o Dumbledore não poderia se apresentar como responsável por ele, né? Então, ele tá sozinho lá, coitado. O próprio capítulo Dumbledore deixa claro ali, conversa com o Fudge, que tipo, olha, engraçado, né? Quando ele inflou a tia, você ficou de boa. Falar sobre isso, porque o Fudge fala sobre os antecedentes, né, do Harry, que a gente chama de direito de antecedentes criminais, né? Só que ele não poderia invocar esses antecedentes, porque não foram investigados. E o Dumbledore fala justamente sobre isso. Olha, se não quiseram investigar naquela época, vocês resolveram isso de outra forma, vocês não podem ficar invocando isso pra tentar aplicar uma pena mais grave pro menino. E ele tá certíssimo, não pode. Perdeu a chance. Choices. E o Dumbledore ainda dá a chance ali, fala, se quiser eu trago o Dobby aqui, o elfo doméstico. Ele agora é funcionário de Hogwarts.
Aí o Fudge, deixa pra lá, sabe? Mas, gente, a gente já tá indo muito à frente aqui no julgamento. Queria voltar um pouquinho, que é na filha da putagem, que é o atraso proposital. Que o senhor Ministério da Magia, ele começa a mostrar as garrinhas aí. Não mandando a coruja na hora certa, querendo atrasar Harry, querendo atrasar Dumbledore. Que sacanagem, né? Super abusivo. Muito abusivo. E, tipo, sorte que o Dumbledore, ou ele é um homem realmente muito adiantado, ou ele é um homem que não confia no Fudge, né? Ora. Aí já podemos presumir alternativa A ou B, Brasil? Gente, mas o que vocês sentem sobre essa questão do Fudge estar tão na defensiva? Sempre quando eu leio Harry Potter, eu automaticamente traço paralelos com a minha realidade. É impossível eu não conseguir pensar em termos de Brasil ou em termos de direito, enfim, que eu vivo atualmente. E eu fico sempre tentando comparar o Fudge. O que ele tá tentando fazer, essa pós-verdade que ele tenta reescrever? Eu acho que o Fudge tem muito medo do Harry e do Dumbledore. Mas ele tem medo que o Harry esteja falando a verdade? Ou ele tem medo de destruírem o castelo de areia dele? Não, eu acho que ele tenta fazer o que o Ministério da Magia faz de melhor, que é encobrir as coisas. Ele não quer acreditar que o Voldemort voltou e tem medo que a sociedade dê créditos ao Harry. Então, ele julgar o Harry Potter numa audiência gigantesca é realmente aquilo que a Thames falou, de uma destruição de reputação, sabe? Eu acho que ele faz isso com muito medo, porque você vê que depois que o Dumbledore entra no julgamento, tipo, é muito engraçado porque tem algumas fases dessa audiência. A primeira fase em que ele tá muito assertivo com o Harry, muito... Como que eu posso falar? Assertivo mesmo. Tipo, né? Tá muito confiante, ele tá super confiante, ele vai perguntando, não deixa o Harry responder. E quando o Dumbledore chega, ele sabe quem é o Dumbledore, ele sabe o poder que o Dumbledore tem. Ele já tem o histórico de medo do Dumbledore tomar o lugar dele. Ele deixa isso claro lá no último capítulo, lá os caminhos se separam do Cálice de Fogo. E ele sabe como o Dumbledore é bom de lábia, né? Tipo, como ele consegue... Justamente ele já achou uma brecha ali no testemunha de defesa. Então acho que ele fica assustado com essa duplinha, Harry e Dumbledore. E fica com muito medo da sociedade começar a dar crédito pra eles. Olha, a minha perspectiva, assim, eu entendo o medo, que é uma boa justificativa, mas eu acho que tem muito mais a ver com uma questão da relação que você tem quando você está numa posição de poder como Fudge, que foi o que eu acho que aconteceu até aqui no Brasil, que é quando você tem um problema dessa amplitude pra você lidar, como que você vai lidar com ele? Que foi a pandemia aqui. Então, assim, qualquer coisa que fosse feita com relação à administração da pandemia aqui, seria criticada. Isso é um fato, sabe? Só que você tem a opção, você pode tentar lidar da melhor maneira que você puder, ou você pode fingir que não está acontecendo nada e não lidar. Exato. E é o que me parece que ele tá fazendo, sabe? É uma questão de você... É onde nasce o negacionismo, né? É você falar assim, não vou lidar com isso daqui não. Eles estão mentindo, um tá louco, o outro quer aparecer... E é você, então, tornar a narrativa mais favorável pro seu lado para que você não precise lidar com aquilo. E pra mim, enfim, é claramente o que ele tenta fazer em nome de se manter no poder por mais tempo. Eu concordo demais. O Dumbledore tá tentando avisar, o Harry tá tentando avisar, e o Fudge e o Ministério quer fingir que nada tá acontecendo pra se perpetuar no poder ou prolongar mais essa sensação de que tá tudo bem. Pra ninguém questionar. O Dumbledore é Átila e a Marinha. O Harry é o Átila. Carisma. O Harry é o Átila. O Harry é o Átila, o Dumbledore é o OMS. E o Voldemort é a Covid. E o Fudge é o Moro. Total, foi de certeza E que quem que é o Bolsonaro? O Moro não era o Bartô? A Dolores Umbridge. É porque o Fudge é o ministro, mas nessa situação ele é o juiz também. Então ele pode ser o Bolsonaro e o Moro, até porque tem muita diferença entre os dois? Acho que não. Os dois são a mesma coisa, então no fim não faz diferença. Pois é, porque a questão é essa, assim, até quando ele então se posiciona nesse julgamento, eu realmente escrevi quando a gente tava lendo, foi o que eu pensei, Cornelius Moro, porque claramente, assim, olha só, tem evidência, tem prova, tem testemunha, tem tudo. Mas eu quero acabar com isso logo, quer dizer, quero dar logo o veredito que eu já tenho aqui na minha cabeça. Não tem que vocês ficarem dando prova, evidência, essas coisas, sabe? Eu já tenho um veredito aqui, eu só preciso fazer o julgamento porque é necessário. Então, essa eu acho que é a parte pior dessa audiência. Você saber que ele tá entrando lá já tendo um veredito na mente da pessoa que tá julgando, sabe? Na verdade, é bem mais parecido com o impeachment da Dilma, que eles queriam primeiro o impeachment e depois foram procurar os crimes.
Nossa, Danilo, agora você pegou bem no coraçãozinho. Inclusive, gente, falando sobre Dilma, falando sobre Lula e sobre tirar spot. Bolsonaro do poder, chegou o nosso spot mensal sobre as eleições Semanal, de amigo. É spot 2022. toda semana. Semanal, é verdade. Gente, vocês têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação do título de eleitor, para lá em outubro vocês poderem apertar gostosinho o número 1 e o número 3 e confirma para tirar o Bolsonaro do poder, hein, gente? Pelo amor de Deus. Se você é jovem, adolescente de 16 anos, tire seu título. Se você mudou de estado, regularize seu título. Isso é um suplício que nós fazemos e vamos lembrar todo domingo. Inclusive, gente, acabei de receber aqui no meu ponto, todo o processo de regularização também pode ser feito online. Então pesquisem, se você não quer pegar fila no cartório. Vai dar seus pulos, vai arrumar seu título, vai, se vira. E quem não vai estar na própria cidade que vota na época da eleição, já pode solicitar o voto em trânsito. Até agosto é o prazo e é uma alternativa. Caso você já saiba que vai estar viajando, não vai ser possível votar, não deixe de votar. Gente, favor, cada voto é importa. O foco. Todo voto vai importar. Vão atrás dessas coisas. Então, voltando à audiência do Harry, nós já descobrimos, graças a Fabrina, que foi um processo inquisitório, né? Então vamos falar dos inquisitores. Primeiro, o Cornélio Oswaldo Fudge, né? Ministro da Magia. A Amélia Bones, que é chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, que parece que é a única pessoa, gente boa ali. E do lado... Que nunca errou, perfeita, sem defeitos. Sim, inclusive não só ela é a única pessoa que parece legal, como ela parece a única pessoa no ministério que trabalha. Exato. Porque o Dumbledore fica falando as coisas e olhando pra ela. E do outro lado do Fudge, tem ela. Esse momento chegou. O momento mais aguardado por mim. O aparecimento da Mamacita com a língua de chicote. Dolores Umbridge, pode entrar. Mamacita. Ela tá ali quietinha. Eu acho incrível que a primeira aparição dela é exatamente o momento em que ela se entrega. Porque a primeira aparição, não com nome oficial nem nada, mas é quando o Dumbledore dá uma insinuada assim, então se os dementadores estão sob o controle do ministério, alguém mandou eles lá. De repente uma pessoa se mexeu levemente na cadeira. Ela tá ali. Coincidência? Fui eu mesma, gente. Ela tá ali, né, de inquisidora do Harry, ali quietinha. E nós, pra completar esse squad de peso, o escriba da corte, Percy Inácio Weasley. Será que Percy é um primo perdido de Lula? Fica aí no ar. Brincadeira, gente, Igor, corta. Socorro, vamos cancelar o Danilo. Coisa do Danilo, pelo amor de Deus. Uma coisa que... Eu vou ler aqui, ipsis literis, a acusação que eles fazem pro Harry pra Fabrina se deleitar. O Fudge começa que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos, já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas, na presença de um trouxa, no dia 2 de agosto às 9 horas e 23 minutos, o que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores de 1875, e também a seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. Então o Harry meio que quebrou duas regrinhas ali, né? Primeiro da Confederação, né, do sigilo, e também o decreto de restrição à prática de magia por menores, ou seja, era as cabanas certas, né, pro menino Harry. Mas então, apesar da gente já ter constatado que toda essa audiência é, de fato, um abuso de poder gigante, tem um outro fator que é importante lembrar, que esse tipo de, além, né, dele ter violado o negócio porque ele estava se defendendo, o trouxa em questão sabe que magia existe. Ele mora com o Harry. Então, assim, ok, a área habitada por trouxas é de fato uma violação de todo jeito. Mas isso também deve ser levado em consideração na hora de julgar, né? Eu acho tão interessante que, se você traz para o direito penal o que está sendo feito, realmente o Harry fez tudo isso. Porque a resposta dele é sim, mas isso deixa claro que quando a gente analisa crime, o fato tem que ser, eu vou falar
conceitos penais, mas o fato tem que ser típico, antijurídico e culpável. Então, tem que ter tipicidade, tá? O fato que aconteceu, ele se adequa ao que a norma proíbe? No caso, sim, o fato é típico. Agora, é um fato antijurídico? É um fato ilícito? E a resposta é não, porque tem excludente de ilicitude. E uma das excludentes de ilicitude mais famosas é justamente a legítima defesa, ou estado de necessidade. Que é o que aconteceu. Exato, Exatamente. a questão é que daí se ele conseguir se defender, né, por isso que ainda bem que chegou o Dumbledore pra lacrar, porque ele não teria como provar, não teria como se defender nem nada, né. Eu tô ficando revoltada de novo com a situação, eu sei que é uma situação injusta, mas eu vou ficando revoltada. E também, além do Harry estar agindo em legítima defesa, existe o fato do Fudge ou não saber, ou estar se fazendo de sonso, fingindo que não sabe que existem dementadores soltos por aí. O que é um agravante, né? Gente, Mas eu acho que ele não aí- sabe, não. Então, mas aí de toda forma, ele sabendo ou não sabendo, na narrativa que ele tá construindo de que tá tudo sob controle do Ministério, não cabe. Ele não vai admitir em momento algum. Exato. Inclusive, é esse o medo que se cumpre dele, o medo do Dumbledore falar, entendeu? Eu acho que aí começa um jogo político ali do Dumbledore, que não tem um interesse meramente em defender o Harry, tipo. Ele tem um interesse em defender o O Harry. Harry tá ali, como todos sabemos, como um porco para o abate. É, o nosso porquinho pro abate, a Peppa Pig britânica, ele tá lá. Ele tá lá no seu desempenho, no seu papel de porco, pro grande vilão do século XXI, alvo Dumbledore. Ir lá e começar, tipo, o jogo de poder. Então o Dumbledore, ele também se aproveita da ocasião pra jogar do jeito que ele sabe fazer. Fazendo o discurso dele sobre a volta do Voldemort ser ouvido, sabe? Uhum. Então essa é mais uma chance dele falar pra um número de pessoas ali importante, porque quando o Dumbledore chega, ele até acena por umas 3 pessoas ali. Então, por mais que ele esteja num lugar hostil para ele, ele vai ser sempre querido por alguma pessoa ou outra, porque é o alvo Dumbledore, o maior bruxo de todos os tempos, que derrotou o Grindelwaldo. E não só querido, né? Ele tem muita credibilidade e querendo ou não, assim... então o que tá rolando é o pânico moral de que o Dumbledore está ficando caduco. E ele chega lá completamente lúcido e completamente Sãozinho. sabendo do que está falando e falando da legislação e se apresentando praticamente como um advogado mesmo. Você vê que ele não tá gaga, né? Você olha e fala, olha só, a pessoa tá falando coerentemente. Então, sim, faz parte de uma construção aí que ele tá fazendo de manter a imagem dele pra manter a história dele coerente, como ela Isso é uma coisa que o Dumbledore fez também, a gente até discutiu em outro capítulo, na primeira formação da Ordem da Fênix, que é enquanto as pessoas lutavam ali, ele ia se fazendo ser ouvido, sabe? Então ele ocupa muitos lugares falando, que acho que é a maior arma que o Dumbledore tem, que é o convencimento e o esclarecimento sobre as É a pessoas. retórica, né? É a retórica, a linguinha de Que chicote, linda. chuplá, chuplá, chuplá. Não, e ele fala tudo com a maior calma do mundo, delicadeza, todo fofo, todo educado. É, ele fala bem assim, diferente de certas pessoas aqui, eu estou bem calmo. Sabemos Tem um que nem passivo todo agressivo mundo ali. consegue se controlar, não é mesmo, miga? É, diferente de certos arrobas que estão tendo ataque de pelanca, eu estou tranquilo, vou conjurar minha poltrona bem confortável aqui, que eu tenho minha carreira bem bonita lá fora de diretor. E isso é uma coisa maravilhosa, quando o Fudge fala, sem falar do que o Harry anda aprontando na escola. Ele fala, olha aqui, você não vai legislar sobre a minha escola, tá? Na verdade, o Fudge vai então, em breve. Esse é um ponto de virada, até a gente vai falar depois disso, né? Mas eu acho bem relevante essa discussão aí, entre eles dois. Arma de Chekhov. Como é que é? Arma de Chekhov? Não, então, bom, eu comento depois quando for a hora, mas eu não acho nem que é a arma de Chekhov, eu acho que realmente acontece aí, sabe? Ah, a que decisão. decide. É. Entendi. Antes eu queria falar também que o Harry, ele fala que fez o patrono, né? E é um patrono corpóreo, as pessoas ficam chocadas porque alunos daquela idade realmente não fazem patronos. Obrigado, professor Lupin, pelo patrocínio. Pelo patrono. Pelo patrono. E daí o Harry já demonstra como ele é um mago poderoso, né? Isso fica implícito aí. Isso muda um pouco a visão das pessoas sobre ele. Tipo, meu Deus, olha, o menino consegue fazer um patrono, né? Porque, olha... Mas aí ajuda gata. justamente também isso, né? Assim, levantar a moral dele que justamente tá sendo desacreditado. Então, tá querendo se mostrar, mas ele sabe fazer várias coisas. Eu tô defendendo o Harry, gente. Bem raro. Esse capítulo realmente me dá muita dó dele. Gente, é engraçado a Thames, né? Todo capítulo ela defende o Harry, todo capítulo ela fala que é raro.
Todo capítulo. Ela tá igual tapa na pantera. Eu fumo todo dia sem pular nenhum, mas não sou viciado. Não sou viciada. Eu defendo o Não é Harry todo todo capítulo, não, sem senhor. pular nenhum. Eu tenho Mas muito não ranço dele. sou o Aliás, Dumbledore inclusive, dele. Harry Caps Lock segue meu ranço eterno. Ah, não, Thames. volta Não lá, vamos entrar falar nessa sobre discussão isso. aqui. Muito se falou sobre Albus Dumbledore como testemunha de defesa, mas nós temos outra testemunha de defesa que é importantíssima, que está com Harry desde o começo, com a casa dela fedendo a gato. A senhora Fig, que ela vem como testemunha de defesa, uma testemunha ocular, né, do que aconteceu. A verdadeira testemunha. É, a verdadeira testemunha, tipo, a única, eu diria, né, A Fabiana? única, é verdade. A única testemunha e quase que a única prova também, não é? Porque não tem como eles, sei lá, chamarem os dementadores pra dar depoimento. Ou poderiam até, eu acho. Se os dementadores estivessem respondendo ao ministério, ou enfim. Se eles tivessem algum interesse em realmente investigar a situação, né? Mas sim. E uma coisa que eu acho legal de falar sobre ela é que, né, a gente vê justamente outra nuance do pensamento preconceituoso bruxo, dessa vez com relação aos malogros. Que, assim, ninguém praticamente sabia que ela poderia ver dementadores. E eu acho sempre muito interessante de ver essa ignorância que acontece com relação a qualquer bruxo que não se adequa. Eles simplesmente não sabem o que acontece, como funciona, não se interessam como a magia funciona. É sempre assim, existem os bruxos, existem os outros. Exatamente. E esse desdém que eles... Não todos tratam ela, né? Mas, de certa forma, a ignorância demonstra que eles têm esse desdém com relação a ela. Eu acho interessante que aparece bastante nesse capítulo. Não, ele que é maluco, né? Porque a população malogra é uma população que, tecnicamente, precisaria estar sob cuidado do Ministério da Magia, porque eles são bruxos, né, também. Eles só são bruxos que não têm os poderes, mas eles são totalmente marginalizados e a ponto do ministro da magia, a pessoa que tem um cargo mais importante do mundo bruxo, não saber uma coisa básica, se a senhora Fig consegue ou não ver dementadores, e ela fica até ofendida, sabe? Tipo, é claro que eu consigo, você tá maluco? Inclusive é uma grande perda de tempo, como eles simplesmente marginalizam os bruxos malogros, que é a nova grafia, né, gente? Que antes a gente usava o termo aborto, mas com a nova ortografia do Acordo Ortográfico de 2016 de Animais Fantásticos, nós usamos o termo malogros. E eles simplesmente marginalizam ao invés de aproveitar essa chance de ter ali uma ponte entre o mundo trouxa e o mundo bruxo, né? Que são pessoas que transitam entre esses dois mundos. Por exemplo, a senhora Fig, ela vive a sua vida tranquilamente ali numa vila trouxa, ao mesmo tempo que ela sabe reconhecer um dementador de longe, sabe? Mas então, aí volta na arrogância dessa comunidade bruxa, principalmente mais... Nunca vou parar conseguir não usar burguesa, que justamente não se interessa, né? Não se interessa por essa integração, não acha que seja digno, às vezes, de existir. E é uma chance perdida, exatamente como você falou. E eu vejo que essa leitiva da senhora Fig, ela demonstrou muito bem como é que a gente se sente desconfortável quando a gente está perante autoridade. Ela começa assim, ela fala uma coisinha, eles debocham dela, indiretamente, óbvio, fica um deboche tão aberto assim, mas né? E ela vai se diminuindo, vai ficando mais nervosa, o Harry também. E eu vejo isso que as pessoas não sabem, elas não foram educadas e elas não sabem lidar com a situação de prestarem um depoimento, né? Eu trabalhei fazendo audiência por muitos anos e eu sempre tentava deixar as testemunhas e as partes mais confortável possível, porque é uma autoridade ali perante você. Você tem muito medo de falar uma coisa errada. Gente, a gente fica nervoso fazendo resumo aqui, duelo de resumo. Exato, imagina na frente. Julgado pelo Danilo. Eu dando um depoimento, eu seria exatamente assim. Eu tava lá e aí eu não sei, apareceu um cara e fez... As pessoas fazem exatamente isso quando elas estão sendo testemunhas. Dá muita dosinha. Mas, e como é importante ter alguém ali pra acalmar a pessoa, pra instruir como ela deve falar, o que ela deve falar, e pra ela saber que ela não vai sofrer nenhuma sanção por estar falando ali. Mas os juízes são bem grossos e o Fudge é bem grosso também. Não sabe lidar Pois com é, gente. eu acho bem legal, assim, de perceber mesmo nesse capítulo também, que quando justamente a Madame Bones começa a tratar ela como uma pessoa normal, assim, só perguntar, mas aí o que aconteceu? E aí como foi? Aí ela começa a ficar mais confiante e contar a história direito. Quando tá só o Fudge falando, ela tá meio, não sei, sei lá. E ela vai ficando um pouco mais à vontade quando tratam ela
de maneira a ficar à vontade, se sentir mais à vontade, sabe? É engraçado que o próprio Harry, ele desconfia da senhora Fig, tipo, ai, sério, ela veio de pantufa. E Não, ela mas- começa a dar uma descrição muito vaga do que... São os dementadores, né? Do que são os dementadores, o Harry fala, minha filha, não é assim. Aí depois... Ele não tá correndo. Os dementadores correndo. Eu acho ótimo. Imagina os dementadores maratonistas, assim. O PA do Big Brother. Mas é isso, aí depois ela consegue dar uma descrição exatamente de como é sentir. E é engraçado que ela cita que aquilo traz lembranças horríveis pra ela. Então, os dementadores são um risco ali pra todo mundo, né? Tipo, o que será que a senhora Fig viu ou ouviu enquanto tava sentindo os efeitos dos dementadores, né? Nada de bom. Fabrina, você quer falar um pouquinho sobre como Dumbledore consegue dobrar o júri? O Fudge acaba armando uma armadilha pra ele mesmo. Então, eu vejo que o Dumbledore, ele traz uma outra perspectiva. Porque assim, você percebe que nem todo mundo ali naquele júri tá de má vontade. Mas como é o Fudge que tá conduzindo as perguntas, eles entram na onda. É por comodismo, por preguiça de pensar. Não necessariamente por má fé. A gente dá pra ver que nem todos estão ali querendo condenar o Harry. E o que o Dumbledore traz? Ele traz um novo ângulo pra olhar aquela situação que estava sendo olhada, né, por um binóculo ali. Tá olhando só a pontinha do iceberg. E é impossível você desconsiderar isso, porque a acusação, né, no caso, não tem provas. Você tem só um recorte do que aconteceu. Com a informação de que foi legítima defesa, muda. Não tem por que eles duvidarem de que foi daquele jeito. E fora que o que eu amo mais de tudo que o Dumbledore fala é como você convoca uma corte criminal pra julgar um aluno de 15 anos por infração de arma. Nossa, sim, total. Tipo, Não faz sentido nenhum. que circo é esse que vocês armaram aqui? Que palhaçada é essa? E é aí que eu acho que ele conquista de vez o júri. Não tem como você ficar imparcial diante dessa situação. Não, eu amo que o Dumbledore fala isso porque ele mostra realmente, nesses tempos que são tempos perigosos ali, né, com que o Ministério tá gastando energia, tipo, que é uma infração juvenil ali, e não com que deveria estar gastando energia. E daí ele até fala, você sabe minha opinião sobre isso, pro Fudge. E ele fica incitando as pessoas ali em volta darem uma pensada. Isso, tipo, é muito importante no jogo político que o Dumbledore faz. Pra Sim. fazer dois ângulos, né? Uma outra forma de ver a situação. Não, e justamente trazer essa perspectiva, porque eu acho que a gente volta um pouco em como tá sendo a retórica do Fudge, que é negacionista. Assim, coisas que até ontem não eram necessariamente verdade, que o Dumbledore tá ficando gagá, e aí você... Não, mas inicialmente até a pessoa pode comprar isso, sabe? Falar, não, é verdade, Total. mas é meio loucura, né? O menino lá, e aí do nada ele faz um patrono, e aí ele não sabe se defender direito. Aí quando o Dumbledore chega e constrói um discurso realmente coerente, realmente mostrando o que aconteceu, aí as pessoas passam a questionar aquilo ali. Falar, nossa, é verdade, então será que o que eu tô construindo até aqui faz sentido ou não? Então é realmente muito importante que o Dumbledore faça isso ali. Agora, tem gente que às vezes escolhe simplesmente não acreditar mesmo, por quaisquer interesses que as pessoas tenham. Tipo o Percy, que só quer virar ministro. Ele quer o poder, né, o Percy. Uhum. Mas é isso. E depois disso, o Fudge, ele arma uma armadilha pra si mesmo, porque ele arma essa arapuca, ele, o Ministério, ou até mesmo a Dolores deve ter sugerido ali pra ele, pra desacreditar o Harry Potter e, consequentemente, o Dumbledore, né? Porque o Harry é visto meio como filhotinho de Dumbledore. Mas ele que acaba sendo desacreditado no próprio ambiente dele, né? Parece que o jogo virou, né? O mundão girou. E a partir daí, eu acho muito interessante que esse capítulo, ele, além de ser do julgamento da audiência do Harry, ele vai começar a desenhar relações muito interessantes que vão ser abordadas nesse livro e até mesmo nos próximos. Por exemplo, a Dolores Umbridge. Ali, aquele negócio que o Fudge meio que... o que a Thames disse que ia abordar agora, né? Tipo, como o Fudge percebe que ele não tem poder sobre Hogwarts. Pois é, então, esse é o ponto, porque, não sei, eu acho que de alguma forma a narrativa dá a entender que o Fudge estava planejando já, né, há um tempo interferir em Hogwarts e tal. Mas eu tenho a impressão de que ele não sabia muito bem como, e por mais que ele quisesse, não necessariamente se passava muito pela cabeça dele, e aí ele se sente desafiado pessoalmente, sabe assim? Quando o Dumbledore aparece aí e ele faz todo esse malabarismo e consegue destruir a história dele todinha em 2 minutos,
E ainda fala assim, em Hogwarts você não tem nada a ver com isso não. Ele fala, não tenho não? Então você vai ver se eu não tenho. Aí ele fica meio mordido e eu acho que então ele resolve fazer todo o negócio com a Umbridge aí, sabe? Ou enfim, não sei se ele tem a ideia com a Umbridge necessariamente, mas ele resolve realmente interferir em Hogwarts depois desse julgamento. Eu acho que faz super sentido. E eu acho que mais sentido do que isso, eu acho que a Umbridge é aquele diabinho, sabe? Ele está literalmente com o anjinho, que é a Bones, e a Umbridge, que é... A Bones, inclusive, que é osso duro de roer. E a Umbridge... Ai, meu Deus. Piada do Igor, gente. Ele que obriga a gente a fazer essas coisas, tá? Esse tipo de humorismo. E a Umbridge que é o diabinho. Então, eu acho que enquanto uma tá tentando manter a pose ali, tipo, trabalhando de verdade, a Umbridge fica assim, dando uma risada argentina, que eu amei essa descrição, pra imaginar a risada que ela dá. Risada argentina. É, aguda, uma risada aguda, uma risada Evita Peron. Don't Cry For Me, Ministério da Magia. Meu Deus. E eu acho que a Umbridge fica dando uma manipulada ali no Fudge, tipo, olha... Esse lance dos Dementadores é muito uma coisa da Umbridge, né? Porque é ela que fica pessoalmente atacada quando ele fala dos Dementadores, tipo... Então o senhor tá insinuando... foi ela que fez, né? Mas justamente aí ela tem que... Por isso que até, talvez, realmente o Fudge não saiba que foram eles, que foi ela, no caso, que mandou os Dementadores. A questão é, voltando na questão anterior, não interessa ainda, assim, pra ele investigar, né? Mas, assim, ela que fez e ela que tá agindo, e aí ela que vai falar assim, mas você vai deixar mesmo o Dumbledore fazer isso? Eu não deixava. Vai deixar. Ih, xingou a mãe, hein, Fudge? O Dumbledore xingou sua mãe, hein? Não deixava. E é interessante a gente lembrar que o Dumbledore tinha a mesma função da Bones no ano passado. Ele foi destituído, né? Ele foi destituído. Então acho que, por exemplo, se o Dumbledore estivesse nessa posição, ele nunca deixaria esse julgamento acontecer. Mas aí o Fudge pensa, poxa, ele foi destituído, vai ficar tudo bem. Mas não. Ele ainda tem Hogwarts. E mais do que isso. Não, e ele ainda tá ali, né? Querendo interferir no julgamento de todo jeito. Ele tá interferindo no julgamento dele. E que o Fudge vai argumentar depois é que ele também pode ter um exército ali, né? A ideologia nas escolas. Escola sem partido já, o Fudge. Se o Dumbledore pode se meter ali no julgamento do Ministério, o Ministério pode se meter ali em Hogwarts. Aproveitando a ocasião, finalmente esse momento chegou, gente. Mais um patrocínio pra Casa Elefante. Mais um anunciante. Vocês vão ver agora o nosso anunciante, a nossa querida firma de advocacia. O episódio de hoje é um oferecimento especial da firma de advocacia 2 pesos, 2 varinhas. Você se meteu numa fria? Ou foi enquadrado? Precisa responder judicialmente? Não viva com medo de não ter a representação legal neste sistema injusto e totalmente parcial que conhecemos. Nossos advogados tomam conta do seu processo e fazem a solicitação de gravação da penseira, relatos de pinturas presentes e apuração das provas coletadas, ou não, se não houver provas como muitas vezes não há. Sabemos que elas sequer existem. Tudo para insistir com o júri e favorecer o seu caso, porque nós sabemos que se você é nosso cliente, você é inocente. Esse é o nosso lema. Por um pequeno galeão adicional, você poderá também garantir uma poltrona Comfort Plus com até uma testemunha sentada em cima dela para testificar ao seu favor. Advocacia, 2 pesos, 2 varinhas. Tiramos você desta fria por uma pequena quantia. Então é isso, pessoal. Contratem os serviços da firma de advocacia e encham mais nossos bolsos. Meninas, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre a Doloricitas, a mamacita? Eu acho tão legal que o Harry fala que ela tem tanta cara de sapo que quando ela abriu a boca ele pensou que ela fosse Coachar, que fala. Uhum. Essa descrição é muito legal. Inclusive dá muita dó da Imelda, né, a atriz. Porque ela disse que paravam ela e falavam assim, nossa, você é perfeito pra esse papel. Ela foi ler a descrição, era uma cara de sapo. E ela é linda, tá, dica? Fofíssima. Eu imaginava a Umbridge mais horrorosa, assim. Ela achou a atriz muito fofinha pra ser a Umbridge que eu tinha na minha mente quando eu li. Nossa, mas eu acho que esse cast é o cast perfeito. Não, foi muito bom mesmo. Não que ela não seja uma boa, mas é que eu realmente imaginava um ser muito horroroso na minha cabeça. É que ela transformou o papel, né? Ela transformou pra algo que ela virou a representação. E essa descrição do Harry se perdeu, assim. Eu acho que ela ainda tem uma carinha de sapo, uma posezinha de sapo. Ai, gente, é que eu gosto muito dela, o pescocinho dela. Tô vendo fotos dela aqui, perfeita. Vou pôr de papel de parede, como Dolores. E outra coisa, eles anunciam o nome dela, né? Então eles anunciam quem vai falar quando ela chama a atençãozinha ali.
E a gente conhece esse nome e já dá o tom do que vai ser. E eu, na verdade, quando eu tava lendo, inclusive eu tava relendo agora, eu fui pega de surpresa quando a Umbridge vai pra escola, porque você não presta muita atenção. Tem tanta coisa acontecendo nesse capítulo, que é tão pequenininho, mas tem muita coisa acontecendo, que a gente não necessariamente pesca a Umbridge no meio de tanta coisa. Sim, total. E isso é uma coisa muito legal de ver mais pra frente, né? Como a Umbridge vai aparecer depois. Porque é já, né? Ela volta pra dar aí. aulas deliciosas. Detenções melhores ainda. Preparem a mãozinha que a Umbridge avisou que hoje vai ter tortura. Céu daquilo. Então, gente, e além da Umbridge, uma pessoa que vai ser muito importante no futuro é a Susana Bones, né? Porque ela vai desaparecer, vai morrer na mão do Voldemort. A Susana não, a Amélia. Amélia, gente, a Susana não vai A morrer. Susana não é da escola? A Susana é a colega do Harry. Mas a Susana esse ano também vai ficar amiga do Harry. Também é importante a relação da Amélia Bones agora com a Suzanne Bones, que vai aparecer mais pra frente em ordem. A Suzane é sobrinha da Amélia, né? Eu sempre confundo elas. É Susan. Eu falo Susan, que é pra omitir o artigo, pra eu não precisar falar. A Suzane von Richthofen Bones. A Susana, gente, eu confundo isso. Pra mim o nome dela é Suzane. O que é isso? É um Arili ou um Arridanilo? Fica aí no ar, gente. Mas é legal, porque daí a gente relaciona também mais pra frente com a Susan Bones. E uma outra coisa Exato. também, que só pra concluir a parte do Fudge, eu tô realmente com muito ranço desse Fudge nesse capítulo. Que eu queria falar que, assim, é muito... Ai, não sei se é desonesto a palavra, mas uma palavra parecida com desonesto. Mas ele ficar falando assim, ai, Dumbledore, eu queria encerrar isso logo. Eu acho isso tão assim... Vamos supor, né, que então, teoricamente nessa audiência não tem nem acusação, nem defesa, né? Mas assim, você claramente estar fazendo a acusação e claramente estar se recusando a ouvir a defesa, alegando que você não tem tempo. Primeiro que parece pra mim que, assim, já que ele chamou a Suprema Corte inteira pra estar lá, ele deve ter falado pra eles assim, não, mas eu juro que é rapidinho. Porque como é que você convence toda a Suprema Corte aí julgar um menino de 15 anos por causa de, sabe, um feitiço que ele Exato. fez fora da escola. Então deve ter convencido meio assim, não, vai ser rápido, eu te dou um café no final. Vamos lá, gente, é 2 minutos, a gente julga ele, acaba com o Dumbledore, rapidinho, coisa boba, vamos. Coisa besta. Então dá a impressão de que ele tá realmente, assim, até incomodado com o que ele fez, sabe? Com o circo que ele armou. É, e ele fica desnorteado ali, quando ele percebe que, tipo, as coisas estão se alongando, né? Ele fica perdido. E mostra de novo como ele já tinha o veredito na cabeça, né? Já não tava preparado pra fazer uma audiência. Se você tá preparado pra estar numa audiência, você não fala que não tem tempo pra ouvir uma testemunha? Pelo amor de Deus. Mesmo porque ele não pode deferir nenhuma testemunha se ele não tiver um motivo justo, né? E Obrigada, parece que não é um advogada, motivo me justo. defenda. Você tá certíssimo. Eu acho interessante que vocês percebem esse senso de justiça que a gente tem, natural, esse senso de que tem uma coisa errada, esse desconforto que a gente tem, tipo, injustiças gerais, elas são as coisas que o direito, ele acaba protegendo. É exatamente essa sensação que você vê uma situação e você fala, nossa, tem uma coisa errada aí. Sim, o direito está atuando ali justamente para prevenir que isso aconteça. É intuitivo, o direito é intuitivo. Exato. Você acha que a J.K., ela leu sobre direito pra se espelhar nessa audiência ou em algumas outras coisas do Ministério da Magia e do sistema do mundo bruxo? Ou você acha que ela precisaria ler? Qual a sua opinião sobre isso? Eu posso estar sendo presunçosa e injusta, mas eu acho que a J.K. não tinha nada de conhecimento jurídico, porque ela deixou de fora coisas muito óbvias que poderiam compor o mundo de uma forma mais interessante e mais crível, para deixar a suspensão da descrença mais para a parte mágica do que para como que ela não sabia que existe separação de poderes ou que existe separação de órgãos que julgam e acusam. Mas também eu posso estar sendo inocente, na verdade ela sabia de tudo isso e só quis manter esse ar feudal e injusto mesmo, justamente para gerar esse desconforto na gente que tá lendo. Ou seja, não sei uma resposta. Acho que assim como todo livro de ficção e até mesmo livros de ficção científica, eles falam muito mais sobre nossa realidade, apesar de ser uma coisa muito diferente. Eu acho que é igual aqui no Mundo Bruxo. Por mais que não seja crível, ele conversa muito com a gente. E acho que essa é a mágica, sabe? A magia. E é verdade, justamente. Agora, o tanto de discussão que gera e o quanto que a gente consegue relacionar com a nossa realidade só de ler essas coisas. Então é isso. Acho que estamos encaminhando pro final do capítulo, mas sem antes dizer sobre o desprezo,
sobre a cara virada, sobre o olhar não dado, egípcia. o oi não dito, um oi, tchau, fica com Deus e de vez em quando boa noite. Dumbledore ignorando o menino Harry. Thames, esse momento é seu, pode falar um pouquinho pra gente. Como você se sente com o desprezo de Alvo Dumbledore? Eu venho falando disso há alguns capítulos já, porque eu acho que esse é o erro do Dumbledore nesse livro, né? A forma City como 12, ele esse é trata... a forma como ele age tanto com o Harry quanto com o Sirius é o que leva ao desfecho que a gente tem. E aqui eu acho que é a primeira vez, assim, que ainda parece pro Harry que é coisa da cabeça dele, ainda tá rolando um gaslighting, assim. Não, acho que ele não está me ignorando, eu acho que ele está apenas sendo muito formal, porque estamos numa audiência, né? Então, a gente, enfim, vai com o tempo depois do Harry realmente percebendo que não era coisa da cabeça dele, mas aqui eu acho que é o primeiro sinal de que o Dumbledore tá tentando evitar o Harry, e isso afeta muito ele, né? Ao longo desse livro, que já tá muito fragilizado, já tá muito, muito doido, gritando com Eu acho os amigos. muito doloroso demais, porque é o que a gente falou, né? Ele já não tem uma figura paterna, não tem uma figura ali, tipo, ok, o coração dele... Literalmente não tinha absolutamente ninguém que poderia ser responsável legal por ele nesse julgamento. E pensa a quebra de expectativa, tipo, ele fica maluco quando o Dumbledore chega, o coração dele fica todo quentinho, e no final o Dumbledore só dá as costas. Pensa a relação que eles construíram nos 4 primeiros livros, e mais uma vez ele sente o desprezo. Porque é tudo que o Harry ganha no começo de Ordem da Fênix. É desprezo, solidão e depressão. Nossa, a forma como o Dumbledore trata o Harry nesse livro, me parte o coração. Ainda mais porque eu não gosto da explicação final pra isso. Então eu fico, Dumbledore, pelo amor de Deus. Não precisava desse drama todo. Mas é isso, gente. Vamos aproveitar que nós enchemos nosso coração de raiva do Dumbledore e vamos lançar o nosso Avada. Avada Kedavra. Fabrina, qual é o Avada que você dá pra este capítulo? O meu Avada vai pro finalzinho, quando o Fudge se liga que ele realmente não tem nenhuma influência sobre Hogwarts. E eu adorei a leitura que a Thames fez, porque foi ali que talvez ele decidiu que vai interferir. Então meu Avada vai pra essa ligação de raciocínio que o Fudge faz depois da fala do Dumbledore. É um bom Avada. Eu vou aproveitar o ensejo e meu Avada, além do Ministro da Magia, vai pro Ministério em si. Porque, mais uma vez, o Ministério da Magia mostrando que tem muitas falhas em muitos sentidos. A gente abordou bastante nesse episódio. Então, mais uma avadinha pro Ministério, pra coleção. E você, Thames Garcia? Pra quem que vai o seu Avada? Talvez uma faculdade de Direito ajudaria o mundo da magia. Ou não. Ou não. Curiosidade, sabia que o Brasil tem mais faculdades de Direito do que todo o resto do mundo inteiro? E não tá adiantando, né? Tem mais... tem mais de 1000 faculdades de Direito no Brasil. Meu Deus. Contra cerca de 1000 faculdades de Direito no mundo. Pois é, essa raça de advogado tá se propagando, infelizmente. Bom, o meu Avada vai para especificamente Cornélio Moro, porque eu acho essa audiência. E eu queria citar o pedacinho que o Dumbledore fala, que foi o pedacinho que fez esse nome nascer na minha mente. Que foi o seguinte, quando ele tá fazendo a defesa do Harry, no caso a testemunha, né, de defesa do Harry, ele fala pro Fudge: na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece, inadvertidamente, tenho certeza, ter esquecido algumas leis. E, enfim, meu Avada então vai para este juiz que quer combater a corrupção dos menores de idade que fazem magia fora da escola. Nossa, total pacote anticrime, porque tudo que o Fudge vai fazer lá na Hogwarts é o que o Moro fez no sistema penal. Absurdo e abusivo. Pacote anticrime. É sobre isso. E você viu que os 3 Avadas foram pro Fudge? É. A gente nem falou da Umbridge nesses Avadas. Nossa, é porque a Umbridge eu me comprometi a nunca dar uma Avada pra ela, né? Só patronos, então. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Produção, não me deixa nesses episódios. Mas a Umbridge, eu acho que vai chegar o momento dela. Aqui a gente tem um vislumbre de Umbridge que a gente passou por cima, mas ela vai ter o seu momento. Tem bastante momentos. Vamos aguardar que esse momento vai chegar.
Agora, gente, vamos Vem aí. livrar nosso coração de toda a seita de Satanás, toda obra de feitiçaria. Vamos ficar leve. Vamos agora encher nosso coraçãozinho, tal qual Harry Potter, de alegria pra lançar um patronão corpóreo, um grande viadão. Expecto Patronum! Fabrina, qual que é o seu patrono para o episódio Audiência? O patrono pra senhora Fig em 2 momentos que eu acho maravilhosos. Perfeito, O não tem primeiro é quando eles pedem a descrição do... Eles falam, como é que eles eram? E ela fala, um era magrelo e o outro era grande. Eu amo tanto. É maravilhoso! Eu amo essa quebra no clima tenso pra fazer um humorzinho. E outro momento que eu também adorei que ela falou foi quando ela tá terminando o depoimento e o Fudge pergunta pra ela, foi isso que a senhora viu? E ela responde, foi isso que aconteceu. Lacra o Fudge. Perfeita. Isso aí! Em 2 segundos ela pisa no Fudge. Pisa em todos. Perfeita. Nunca errou. O meu patrono pra esse episódio vai pro Dumbledore, o papacito. Apesar de ter errado, ele acerta muito, gente. Muito, muito mesmo. E por tudo que ele faz, especialmente pela poltrona que ele conjura ali. Eu acho perfeito. Maravilhoso, que de tudo que o Dumbledore fez nesse capítulo, a poltrona Ai, é, que a é poltrona... merecedora do seu patrono. Gente, eu amo a relação Dumbledore com poltronas. Tipo, ele faz isso em Crimes de Grindelwald também, traz um sofazinho, uma poltrona. É sempre um estofadinho, sabe? Todo mundo senta na cadeira dura lá do ministério e ele bem confortável, porque aqui é meu lugar, sabe? Tipo, tá na área. Esse é o poder que eu queria ter. E você, Thames, qual que é o seu patrono? Ele mesmo, né? Dumbledore que, apesar de a gente encontrar um erro, a gente encontra muito mais acertos, né? Muito mais Ele acertos, com chega certeza. botando a banca, chega quebrando tudo, chega falando pro Fudge, viu? Você não sabe de nada e em 2 minutos ele realmente destrói tudo que o Fudge estava tentando fazer. E, enfim, ainda dá o quentinho no coração do Harry. Dumbledore tudo nesse capítulo. Inclusive, uma outro foreshadow que eu queria colocar, que eu esqueci, vou colocar agora, é a primeira vez que ele fala o nome dele completo, né? Nessa parte. Verdade. E então ele dá o nome dele todo. E é mais ou menos um foreshadow, se vocês pararem pra pensar, pra cena da profecia. Porque justamente a partir das iniciais que a gente sabe que estão aqui, é que a gente vai saber que são as iniciais dele na profecia lá. Então, se você não chega... Nossa, verdade. E não só o nome do Dumbledore, a primeira vez o nome do Harry completo também. Como é uma audiência, de novo, a Rowling faz uma coisa, né? São pistas ocultas, então tem vários nomes completos. Tem o nome da Umbridge também, o nome da Amelia Bond, etc. Mas, enfim, justamente porque se você tá lendo, então, a cena, o capítulo da profecia, é uma pista que você ainda pode pegar se você ver as iniciais ali, porque daí tem as iniciais do Dumbledore, tem as do Harry, e a do Tom, que a gente já conhece, então dá pra saber... Se bem que tá escrito Lorde das Trevas de todo jeito, né? Com um ponto de interrogação. Mas de toda forma, fica aí a dica de foreshadow, porque foi assim que eu fui quando eu tava lendo a primeira vez. Pera, qual que é o nome do Dumbledore? Eu fiquei Agora surtadíssima. tudo faz sentido. É verdade. Lá na frente vocês vão ver que o nome dele é Alvo Severo. Meu Deus. Mas é isso, gente. É com o nosso coração cheio de alegria, com patronos especialmente para os nossas testemunhas de defesa, né? Dumbledore, Senhora Fig, que nós vamos caminhando para o final do episódio. Gostaria de agradecer a presença da Fabrina. Obrigado por ter participado e por todo o aconselhamento jurídico de hoje. Adoramos entender juridiquês um pouco melhor, somos muito gratos. Eu que agradeço por vocês terem me convidado para participar. É uma honra estar aqui com vocês e é muito divertido gravar com vocês. Me diverti muito. Arrasou muito. Então é isso. Obrigado também a presença da Tami com seu monóculo. Obrigada, gente. É isso. Comentem, mandem comentários, falem o que vocês acharam Isso, das mandem brisas comentários aqui. pra gente nas redes sociais. @Casa Elefante em tudo. E o e-mail é casaelefante@animagos.com.br. Então agora que nós terminamos a audiência do Harry, o nosso garotinho está inocentado, estamos prontos para voltar pro Largo Grimmauld, porque tem novos monitores na área, com festinha pra eles e direito a bicho papão surpresa. Então até o próximo episódio, pessoal. Um beijo, tchau! Tchau! Beijo!